Neste vídeo, damos uma olhada no que pode acontecer em um mundo após uma guerra nuclear. Segundo dados, os 9 países que possuem armas atômicas entraram em 2023 com um arsenal de 9.576 ogivas operacionais, que são equivalentes a 135 mil bombas de Hiroshima, onde 90% dessas ogivas está nas mãos de Rússia e Estados Unidos. As preocupações com o conflito nuclear global aumentaram nos últimos anos, em decorrência da ocupação da Ucrânia por 200 mil soldados russos, o que fez aumentar esta preocupação. Em resposta, quase 24 países formaram uma coligação para prestar assistência à Ucrânia, incluindo ajuda monetária, material e assistência humanitária. Esta aliança é liderada pelos Estados Unidos desde o início da invasão russa. Desde o começo da invasão, os líderes russos emitiram ameaças relacionadas ao potencial uso de armas nucleares. A Rússia realizou uma série de exercícios militares envolvendo armas nucleares em 2023. Os exercícios foram realizados em resposta à guerra na Ucrânia e ao aumento das tensões entre a Rússia e os Estados Unidos. Em agosto de 2023, a Rússia realizou um exercício envolvendo armas nucleares táticas. O exercício envolveu o uso de mísseis balísticos de curto alcance e bombas nucleares. Além disso, com a proximidade da Finlândia e da Suécia em relação à NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Rússia chegou a ameaçar posicionar armamentos nucleares tanto no Ártico, quanto no Mar Báltico. Além disso, outras nações detentoras de armas nucleares também estão intensificando suas ameaças, com destaque para a Coreia do Norte com um total de 20 ogivas, que realizou seu 7º teste nuclear em 7 de julho de 2023, no que foi considerado um grande avanço em seu programa nuclear. O teste de 2023 é o mais poderoso teste nuclear já realizado pela Coreia do Norte. O teste foi estimado em cerca de 250 quilotons, o que é aproximadamente o mesmo tamanho da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão. Enquanto isso, a China, que atualmente possui cerca de 350 ogivas, está expandindo seu arsenal, com projeções indicando que Pequim planeja chegar a 1.000 ogivas até o final da década. A Índia e o Paquistão são potências nucleares e mantêm relações tensas, com conflitos frequentes na região da Caxemira. Além disso, os Estados Unidos divulgaram planos para desenvolver uma nova ogiva nuclear tática, que, embora menos destrutiva, seria mais acessível para ser lançada por meio de diversas plataformas, incluindo a artilharia. Essas ações todas estão contribuindo para aumentar o risco global de um conflito nuclear em larga escala. Se isso ocorrer, quais seriam os impactos em nosso planeta? Conforme mencionado em um artigo, divulgado por um portal de notícias voltado para assuntos militares, o efeito na Terra dependeria diretamente do número de explosões, da potência média delas e das áreas atingidas. Considerando diversos cenários, vamos focar em 2 possibilidades: pequeno e grande porte de guerra nuclear. No cenário de uma guerra nuclear de pequena escala, sem limitações geográficas, envolvendo nações nucleares menores, como a Índia e o Paquistão, provavelmente estaríamos lidando com algumas dezenas de detonações de ogivas, cada uma com potência em torno de 50 quilotons. O impacto sobre as pessoas nas regiões afetadas seria sem dúvida devastador, especialmente se essas bombas fossem detonadas em uma metrópole densamente povoada, como Mumbai, que abriga 12 milhões de habitantes. Contudo, o impacto global também seria catastrófico. Modelos simulados com 20 detonações de ogivas de 50 quilotons sugerem que isso seria suficiente para contaminar não apenas o solo agrícola na Índia e no Paquistão, mas em toda a região do Sudeste Asiático. Embora a China Central possa ser relativamente protegida pelos Himalaias, a China Oriental sofreria diretamente com ventos fortes, afetando suas áreas agrícolas e industriais mais vitais. Neste cenário, o Oriente Médio e a África seriam diretamente e severamente afetados. Tanto a Índia quanto o Paquistão detonariam 20 bombas, cada uma pesando 50 quilotons. O número de vítimas diretas seria menor em comparação com um conflito entre as principais potências nucleares, no qual alvos mais controlados na Europa, como centros industriais e portos, poderiam resultar em mais vítimas diretas. Nesse caso específico, as metrópoles europeias não seriam diretamente afetadas.
Contudo, devido ao uso de bombas nucleares táticas com uma potência entre 20 e 50 quilotons, detonadas em locais entre Moscou e Londres, a precipitação radioativa se espalharia por áreas agrícolas na Europa, incluindo campos na Rússia e na Ucrânia, responsáveis por mais da metade da produção global de alimentos como o trigo. Essas terras agrícolas seriam destruídas e a precipitação radioativa se espalharia por toda a África e até atingiria os Estados Unidos, afetando as terras agrícolas do país e desencadeando uma crise alimentar mais severa. De acordo com o estudo, aproximadamente 2 bilhões de pessoas morreriam de fome nos 12 meses seguintes ao início da guerra. Em um cenário de um conflito de grande escala, com múltiplas ogivas detonando com mais de 100 quilotons de poder, os resultados seriam ainda mais devastadores. De acordo com as análises, a temperatura global poderia cair em até 8 graus, desencadeando o início de uma nova era glacial. Esse quadro, somado à contaminação generalizada dos solos, teria o potencial de reduzir drasticamente a população humana a meros 10% do número atual, o que equivale a cerca de 750 a 800 milhões de pessoas, aproximadamente o mesmo nível populacional do final do século XVIII. A diferença significativa está no fato de que nessas condições, nações inteiras só se tornariam habitáveis novamente após vários séculos, enquanto algumas áreas permaneceriam inacessíveis por milhares de anos. Este estudo destaca o impacto catastrófico que até mesmo uma guerra nuclear, considerada pequena em termos do número de ogivas, poderia gerar no planeta, resultando em danos globais que afetariam toda a população. O desarmamento nuclear é um objetivo de longa data da comunidade internacional. No entanto, os avanços nesse sentido têm sido lentos. Em 2023, as negociações sobre o Tratado de Proibição de Armas Nucleares continuam a ser paralisadas. O TPNW é um tratado internacional que proíbe a posse, o desenvolvimento, produção, teste, armazenamento, transferência, uso e a ameaça de uso de armas nucleares. O futuro do desarmamento nuclear é incerto. No entanto, o aumento das tensões entre as grandes potências e a contínua ameaça do uso de armas nucleares tornam esse tema ainda mais urgente.